sua criatividade se transforma em realidade no estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no midioeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp 11 42 69 0715. 11 42 69 0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade bem perto de você. É isso aí, estamos de volta com Conversa Online comigo, Carlos Colli, mais uma vez aqui com vocês. E hoje recebendo uma visita ilustre, né? Especial, meu amigo Jorge Lopes. Jorge Lopes, nosso cantor da noite, né? Tudo bem com você, Jorge? Tudo bem, meu irmãozão. Um prazer estar aqui com você, viu? Uma honra mesmo. E poder estar falando com vocês aí do outro lado. E que Deus abençoe ricamente vocês. E ratificando, uma honra estar aqui com você, meu irmão. A honra é toda nossa e feliz por receber você aqui no Estúdio Mídia Oeste. E vamos para esse bate-papo bacana aí, porque o Jorge tem muita história boa, hein? O Jorge é uma enciclopédia de histórias, né? Muitas histórias o Jorge tem para contar. Jorge, pra gente começar essa história aí, começar aí esse nosso papo legal. O Jorge hoje já fez várias coisas, mas hoje ele veio aqui especialmente pro lançamento de uma música nova que a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? E eu gostaria de começar, na verdade, por isso. Jorge, a questão da música. Como é que você começou essa questão? Você começou cantando? Será aqueles cantores da noite, fazia serenata, você aprendeu instrumento, aprendeu a tocar violão, como você toca hoje muito bem. Conta um pouquinho dessa história, da sua trajetória na música. Como é que você chegou aí, não só ouvir, né? Claro, ouvir às vezes a gente ouve desde criança, mas esse contato com a música, como é que foi isso para você? Então, na verdade, assim, todo mundo que se envolve, principalmente com alguma coisa ligada à arte, normalmente esses sentimentos afloram quando a pessoa ainda é bem pequena. E comigo não foi diferente. Eu lá com meus 14 anos já tinha assim um gosto tremendo pelo instrumento violão, né? Você gostava então do violão? Do violão. E comecei naquela época nas bancas de jornais comprar aquelas revistinhas que tinha as cifras e as músicas de Roberto Carlos, de Djavan. Eu não lembro desse tempo, eu não sou desse tempo, né? Sim. Eu sou do tempo da internet, brincadeira. Eu já falei aqui no programa com outros músicos, né? Eu também tinha essa forma também, né? De ir lá na banca e comprar as cifras, né? Isso. Pra tentar aprender e tal. E aí você ia lá na banca, comprava as cifras do Roberto Carlos e tirava as músicas do Roberto Carlos, conseguia? Alguma coisa eu tirava, não é? E foi com base nisso que o desejo em aprender ficou mais aguçado. Aí eu fui procurar um conservatório. E na época, 1980 e alguma coisa, 85, 86, eu já estava estudando um pouquinho com o professor profissional, claro, no conservatório. E aí fui me desenvolvendo um pouquinho com relação a violão. Mas nunca me tornei um profissional, um músico profissional. Mas sempre estudou? Mas sempre estudei alguma coisa dentro daquilo que eu me propunha fazer como adorador, né? Como cantor, que hoje, já adianto, meu foco é cantar música evangélica, mas não tô aqui dizendo que eu não toco outras músicas. Se tiver com os amigozinhos assim, a gente toca. Com certeza. Mas assim, eu até queria pedir pra você isso daí, queria até ver se você lembrava uma daquele tempo do Roberto Carlos aí que você tocava. Lembro, assim, ó. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. E emociona, hein? São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo.
E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Muito bonita, viu? Parabéns, Jorge. Eu achei que ia te pegar no pulo, mas você se deu muito bem aí, viu? Foi muito bem, Carlos, né? E aí você, então, tirava as do Robertão, mandava bala. Do Roberto Carlos e Fábio Júnior, eu gostava. É. Eu ouvia bastante, eu tocava alguma coisa. Que bacana. Você gostava de rock também, não? Naquele momento? Não, rock... Você vivia mais ali naquela questão? Meu rock mais aguçado assim foi Lulu Santos, assim. Lulu Santos é bonito essa também, aqui, né? Que não é bem rock, mas ele é roqueiro, Ele né? é um roqueiro. Nada do que foi Isso é clássico será também, poxa. de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Oh, que bacana, muito bom. Lulu Parabéns. Santos. Lulu Santos são clássicos, né? Esse tempo das cifras, assim, também era muito emocionante, né? Eu lembro que, não sei com você, né? Minha experiência, eu ficava aguardando, às vezes sair uma música nova em cifra, né? Em cifra, pra gente ir lá e comprar na banca de jornal. A banca de jornal. Hoje, na verdade, o cara lança uma música e em poucas horas tá nas plataformas, tá na internet, com tá partitura, com a cifra. Com tudo certinho. Mas naquele tempo tinha uma certa dificuldade, né, pra ter tudo isso, né? O artista que lançava uma música, às vezes ele não pensava na cifra, nessas coisas, né? Eram outras pessoas que, de forma até, vamos dizer assim, artesanal, vamos dizer, e artística que construía essa cifra e repassava. Corriam para montar com músicos, com pessoas que conhecessem Sim. cifra, para jogar pro consumidor, né? E tinha uns consumidores que eram nós, que eram afoitos, né? Reservavam na banca de jornal. Saiu o livrinho do Roberto Carlos, você deixa para mim. Era legal, muito bom. Bom, hein? Um tempo muito bom que a gente viveu. Lógico, hoje é um tempo diferente, né? Sim, graças a Deus. Cada tempo tem sua maravilha, né? Tem sua hoje marca, tem as né? facilidades aí da internet e tudo mais. Bacana aí, você seguiu estudando. E eu sei que nessa sua trajetória aí, teve um momento de mudança de instrumento. Que história foi essa aí? Aí já foi um pouco mais adiante, porque quando eu comecei a me envolver com música lá com os 14 anos, na época da revistinha, eu ainda não participava de nenhuma igreja evangélica. Certo. E anos depois eu fui para uma igreja evangélica com o intuito de tocar a guitarra. Toquei um tempo, transportando violão e guitarra. Sim, cordas, e uma igreja bem pequena, lá na zona norte de São Paulo, na época da minha juventude, e ali me envolvi com a guitarra, tranquilo, desenvolveu. Aí, mais adiante, foi quando eu comecei a namorar com a minha atual esposa hoje, e na igreja dela, lógico, quando acontece isso, o homem larga a sua igreja e vai para a igreja da namorada, não é isso? Tá na Bíblia isso, não tá? Na Bíblia, né? Larga tudo e vem. E aí eu fui para a igreja dela e lá tinha muita gente que tocava violão e guitarra. Aí eu tive que, para não ficar parado, comprar um teclado e transportar algumas coisas do violão pro teclado. É o que eu desenvolvo hoje na igreja. E lá você conseguiu tocar teclado? Aí fui aprendendo devagarzinho, aquele pezinho de galinha. Sim, mas lá na igreja, na igreja, você conseguiu tocar teclado lá com a banda e tudo mais, né? Aí com o tempo a gente foi moldando, formatando a ideia de banda. Aquela cozinha, teclado, bateria, violão e contrabaixo. E hoje você toca os dois instrumentos aí tranquilamente, né? Conforme a necessidade, naturalmente, né? Limitadamente, diga-se, limitadamente, mas para não ficar sem o mínimo de acompanhamento, a gente faz umas notinhas, né? E desse tempo aí da igreja, assim, você teve esse momento que você foi pra igreja em si, né? Sim. E você lembra uma primeira música lá que você tocou lá na igreja? Com o violão ou com o teclado, que você se lembra aí? Que eu lembro. Dá pra tocar aí pra nós ouvirmos? Muito antiga, hein? Vamos ver. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É
um exemplo pra mim, verdadeira lição. Essa é bastante antiga. É Banda Gerd, eu Banda acho. Gerd. Banda Gerd. Depois foi regravada por Mara Lima. Sim, isso, muita gente muita gravou gente depois. regravou. Então essa foi uma das primeiras Uma das lá primeiras. quando você. E aquelas famosas da harpa, né? As músicas da harpa cristã. O Jorge, na verdade, é esse meio aí da Assembleia de Deus, né? Isso Assembleia mais de Assembleia de Deus. Assembleia de Deus costuma usar aí a harpa cristã, né? Sim. E aí você acompanhava em todas lá, né? Todas. Adoro os da harpa até hoje. São muito bons, né? Tem um pessoal que gosta realmente das músicas e busca aperfeiçoamento nessas músicas, né? E aí fica muito bom os hinos da harpa, né? Não pode ser de qualquer jeito, né, Jorge? Não. Mas bem tocado, com uma equipe legal, com quem canta, fica muito lindo, bom, né? E isso é o que eu sei que você busca até hoje, né? Com a equipe. E você hoje é um dos comandantes lá da equipe musical, né? Onde você está hoje na igreja também, né? Sim. E você, acredito que você deve falar pra turma mais nova lá, vamos tocar os hinos da harpa, estudar, fazer música direitinho, porque por o Senhor tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor. Tem que ser sempre o melhor, com certeza. Muito bom, Jorge. Bacana saber um pouco desses seus primeiros passos na música, né? E profissionalmente você morou um tempo, você mora em Jandira hoje, né? E eu sei que você teve uma trajetória pela cidade também, né? Sim. Você boa pergunta. Profissionalmente, né? Sim. Você passou aqui, foi o gerente do Bradesco, né? Bradesco. Sim. Isso foi quando, Jorge? Olha, só retomando um pouquinho a questão da igreja, eu congrego na Assembleia de Deus em São Paulo até hoje, embora eu resida em Jandira desde 89, mas eu sempre congreguei em São Paulo na Igreja Assembleia de Deus El Shaddai, que é um ministério assembleiano independente, né? Independente. E fica na Brasilândia. Fica na Brasilândia, lá o pastor Elon é o nosso pastor presidente, eu sou a segunda pessoa lá. Muito bom. Dentro da hierarquia, dentro do organograma da igreja. E por morar em Jandira desde 89 e virei bradesquenho, funcionário do Bradesco em 85, e aí para quem está me assistindo, eu tenho cara de novo, mas já tenho 54 anos, né? Tem uma carinha de 20 anos, de assim, 22 de cada lado. Muito bem. E em 85 eu virei funcionário do Bradesco, fui contratado, que era um sonho também profissional entrar num banco. Eu sou nordestino, sou paraibano, cheguei aqui com 13 para 14 anos. Com 18 anos eu estava realizando meu primeiro sonho como homem, que era entrar numa grande empresa e que eu sonhava ser o Bradesco. E digo até por quê? Porque eu, quando pequeno, lá com 8, 10 anos, quando a minha mãe ficou viúva e passou a ter direito à sua aposentadoria, à sua pensão, eu quem ia com ela receber aquele valor. E eu, desde então, me apaixonei por aquela dinâmica do banco, e aquilo ficou mentalizado. E quando foi em 85, pela graça de Deus e com a ajuda de alguns amigos da família na época, eu consegui entrar no Bradesco. E o fato é que fiz a minha carreira, fiquei 24 anos, dentre os quais quase 12 como gerente geral de agência, não é? E a última agência a qual fiz gestão foi a agência 432 em Jandira, para minha felicidade. E foi um período muito bom, 2004, 2005, 2006, né? E 2007. Finalzinho de 2007 foi quando eu saí do Bradesco. E foi um sonho também realizado já dentro do desenvolvimento da carreira dentro da empresa, que era ser gerente de Jandira. E foi um trabalho difícil, porque é uma agência pesada, é uma cidade interiorana por natureza, né? Embora esteja ligada à Grande São Paulo, mais à grande capital, mas é uma cidade com as suas peculiaridades, né? Você não pode tratar o cliente numa cidade como a nossa como simplesmente um cliente. Você tem que o tratar como um amigo, porque na próxima esquina você está encontrando com ele. Então existiu uma preocupação muito grande da minha parte em atender bem, em ser simpático, em atender a pessoa nas suas necessidades comerciais financeiras, mas também de poder ser um amigo na padaria tomando um cafezinho. E foi um aprendizado. Porque Jandira é uma cidade muito pequena, né? Sim.
E não cresceu, continua, continua pequena, com 17,5 km. Então a gente encontra geograficamente pequeno. E eu acho que sim, o Bradesco, se não fosse o único, era talvez Bradesco e Caixa que existia naquele tempo. Quando eu vim para cá existia Banco Brasil, Itaú, Caixa e Bradesco. Já estava mais completo. Já. O time Meus concorrentes. Os seus concorrentes diretos. Né? Mas o Bradesco, eu lembro que ele tinha vamos dizer assim, ele acampava ali muitos funcionários da região aqui de Jandira, né? E inclusive, talvez naquele momento ainda, a prefeitura de Jandira. Inclusive, no início da minha gestão, eu fui um dos interlocutores, junto, claro, com os meus superiores, a comprar a folha de pagamento dos funcionários da prefeitura. Na época, negociamos com o prefeito e o Bradesco tirou do Banco do Brasil a folha e eu acredito que esteja no Bradesco até hoje. Eu acredito que sim também. Foi um super negócio pro banco, né? Pro banco foi muito bom, né? Que bom, essa foi uma outra trajetória. Aí você saiu do banco e foi fazer outras coisas, né, Jorge? Sim, aí final de 2007, início de 2008, eu saí do Bradesco e fiquei triste porque eu fui desligado em razão de um erro que eu cometi e eu tinha que ser desligado mesmo. Sim. Mas, assim, a grande lição de tudo isso é que o Bradesco foi a minha maior faculdade. Eu sou formado em Direito pela São Francisco, tenho MBA porque o banco me patrocinou, fiz 72 cursos pelo banco de aprimoramento profissional de relacionamento com pessoas. O banco Bradesco investe, né? Muito. Então eu peguei uma fase em que o Bradesco estava disposto a investir na sua equipe, nos seus profissionais, né? E eu aproveitei e foi muito bom. Então o Bradesco foi a grande faculdade da minha vida profissional. E saí em 2008, final de 2007, comecei em 2008, e fui tentar outros bancos, mas o sangue era Bradesco e aí não rolou. Não rolou. Não, eu fui para o Santander, fiquei um mês, pedi a conta, aí fui para um banco menor chamado Banco da Ecoval, fiquei um pouco mais, 42 dias. Aí pedi demissão e vi que eu estava realmente estafado com o sistema bancário. O sistema, com essa forma de trabalho. Como eu estava no Bradesco adaptado ao sistema, eu conseguia levar de boa. Em outros bancos eu já tive dificuldade de fazer bons negócios e dar resultado positivo. Foi quando eu fui convidado para ser financeiro de uma empresa aqui na região de Cotia, de um ex-cliente, né? E fui lá e mudei de lado, né? Fui do outro lado da mesa. Do outro lado da mesa. E comecei a resolver problemas dos bancos com essa empresa. Foi um período também de muito aprendizado. Uma empresa hoje já não existe mais, porque o dono, infelizmente, um parceirão meu, veio a falecer em detrimento de um câncer, né? E aí a família não conseguiu levar a empresa avante. Entendi. Mas fiquei 7 meses. Fiquei 7 meses lá. Já foi um recorde. E após 7 meses, olha que engraçado, senhora, Cole, eu já estava agoniado para voltar para o sistema financeiro. Você achou que dava para voltar? Aí eu comecei a me relacionar e comecei a conversar com os colegas que ainda estavam no banco. Participei de algumas entrevistas em headhunters, né, em empresas de acompanhamento à recolocação para bancários. Isso. E já estava quase voltando para o Unibanco, o antigo Unibanco. Quando eu estava em vias de ser empossado, o Unibanco é vendido para o Itaú. Aí abortou, tinha muita gente. Abortou as contratações. Sim. Teria que se esperar a incorporação, ver como é que seria o desmembramento da operação toda, não é? E aí eu comecei a conversar com um amigo só do Itaú. Eu falei, não, já que não tem mais Unibanco de primeira, vamos agora tentar no Itaú direto. E aí, quando eu estava em vias de ser chamado para o Itaú, através de um colega que era ex-Bradesco, ele saiu do Itaú. Perdeu a ponte. Perdi a ponte, exatamente isso. Perdi aquele contato. E aí eu meio que desencanei. Aí foi quando eu comecei a procurar outras formas de me satisfazer profissionalmente. Foi quando aí surgiu a ideia de voltar para o varejo, não como bancário, mas sim como comerciante. Aí foi quando eu comprei um supermercado, um mercadinho em Barueri.
Legal. E aí, hoje você é um comerciante aí. Já E você foi 11, 12 anos. 12 anos. E você entrou aí nesse ramo bancário, né? Acho que você entrou lá como... Escriturário. Escriturário, contínuo, Primeiro cargo. Né? Primeiro cargo, né? Sim. E chegou a gerente. Geral. Geral. Mas você então era bancário, ou você chegou a ser banqueiro também? Não, banqueiro não deu certo. Tentei. Você tentou? Né? Tentei. Tentou. Mas os 3 cargos adiante já era banqueiro, já virava banqueiro. Mas legal. Aí Deus não permitiu. E, como eu falei, foi um baque, mas graças a Deus totalmente superado. Que legal. Mas guardo no sangue algumas heranças. Minhas 2 filhas são bancárias. Quem sabe não virarão banqueiras. Vamos aguardar. Mas é isso aí, legal. E aí, então, essa sua trajetória também aí de vida, né? Muito bacana. E sempre evoluindo lá na igreja, né? Você participando lá. Primeiro como um músico, né? Sim. Aí você, que na verdade o músico, eu acredito que você fez tudo isso e conseguiu conquistar a esposa, não é verdade? A esposa, você tá muito capcioso nas suas perguntas. Não, só são perguntas abertas, né? Mas são bênçãos, são perguntas vindas do céu. Por quê? Eu conheci a minha esposa num congresso de jovens. Antigamente tinha os congressos, muito, né? Os congressos já reuniam muitos jovens de vários lugares, de várias igrejas, de várias regiões, né? E você era de uma região... Eu era de uma igreja, Cole, que era pequena, a igreja, em comparação às Assembleias de Deus na época. Sim, que eram muito grandes. Sim. E estava tendo um congresso de juventude num colégio, imagina quantos jovens não tinha. Aí eu saí da minha igreja num domingo à tarde e fui nesse congresso, e foi lá que eu comecei a flertar com a minha esposa, que já estou com ela há 32 anos, entre namoro e casamento. Aí você quis mostrar pra ela que você era um músico, né? Falou, sou um músico, eu toco aqui. Deve ter feito uma musiquinha lá pra ela. Falou, vou tocar uma música aqui do Roberto. Acho que você já não falou pra ela, não, porque poderia pegar mal, né? Pegar mal. Na verdade, eu quis, na época, impactá-la, mostrando que eu era bancário. Eu fui comprar um disco do Grupo Formosa na lojinha que tinha lá no evento. Sim. E ela tava lá ajudando a atender, e eu dei um cheque e coloquei meu nome e meu telefone atrás. Fiquei esperando a ligação, olha que pretensão. E não veio, por ali não veio. Aí eu tive que usar de outras artimanhas, que foi, através de um cliente do banco, me aproximar da igreja que ela participava. Caramba, que estratégia, hein? Teve que montar uma baita de uma estratégia. Sim, deu certo. Deu certo. É isso aí. Como que é o nome da sua esposa mesmo? Ana Paula. Um beijo pra senhora beijo, Ana Paula. Que está lá, né? Uma guerreira, uma trabalhadora. Guerreira, né? Trabalhadora. Hoje trabalha sempre ao seu lado. Eu vejo uma mulher sempre... super digna, muito correta com tudo. Criou as 2 filhas junto comigo com muita precisão, com muita maestria. São as 2 filhas. Como que é o nome das filhas mesmo? Juliane e Milena. Então hoje já... E as 2 estão no meio bancário hoje, né? Sim, uma trabalha no Banco Itaú, a Juliane. Você queria o Banco Itaú? Não fui eu, foi ela, né? Foi ela. 25 anos, formada e pós-graduada em finanças, né? Gestão de empresas e finanças. E a Milena trabalha no Banco ABC, no Complice, a nossa futura juíza, se Deus quiser. Olha aí que beleza. As meninas já estão aí formadas e prontas aí, né, gente? Sim, a Milena conclui direito agora em julho do ano que vem. Já fez as 2 fases da UAB, não é? Adiantado. E agora o foco é se preparar para magistratura. Que legal. Parabéns pelas filhas, Amém. pela família aí, família bonita, né? E todos envolvidos aí, que é mais importante, né? Com a causa de Deus, com a casa Glória do Senhor, Deus. Todos com você lá na igreja, Sim, né? todas. Isso é gostoso, né? Isso Sim. é bom de se ver. Olha, e a melhor coisa que tem, embora é o que nós falamos aí nos bastidores, né? Trabalhar na igreja é muito trabalhoso. É trabalhoso, Parece lógico. redundância. Ir na igreja, sentar no banco, top, mais fácil. Mas fazer a operação da igreja para que ela rode não é fácil. E a minha família toda é envolvida nesse processo. Mas é muito prazeroso. Prazeroso. Né? Deus nos abençoa muito com isso também, Amém. Com certeza. Bom, vamos seguir nosso bate-papo aqui. Senhor Jorge. Senhor Jorge que ele veio aqui hoje para falar de uma música nova, né, Jorge? Sim. E eu já ouvi aí em outros programas aí, programas terceiros aí, você cantando essa música e falando um pouco sobre a música, né? Inclusive você esteve em Barueri, né, com o Reinaldo Campos, eu acredito. Sim. Eu cheguei a ver esse programa. Pastor Reinaldo Campos, Pastor do Reinaldo Marcos, Campos. TV Barueri. TV Barueri. E você comentou
que essa música que nós vamos falar aqui, que ela se chama Nossa Amizade, né? Nossa Amizade. Ela foi feita A durante... nossa também. A nossa também? Então A tá, nossa também. então tá jóia. Perfeito. Ela foi feita durante a pandemia. Foi isso mesmo? Como é que foi essa história? Foi. E por que essa música nasceu? Como testemunho, vale-se de todo o contexto, né? Eu sempre resisti muito, logo quando veio a pandemia, aquela questão do distanciamento. Pô, será que precisa de tudo isso mesmo? Não é? Esse isolamento, eu tava meio... É um nome novo aí que eu tô falando, né? Aquele negócio do negacionista, né? Eu tava meio negacionista com relação a isso tudo. Mas o fato é que, em vendo as pessoas se cuidarem, eu, claro, tive que tomar os meus cuidados. Mas, mesmo sendo da igreja, mesmo estando tomando todos os cuidados à época, eu fui acometido pelo vírus. O vírus me pegou, não é? Me pegou e, pela misericórdia de Deus, eu não cheguei a ir para o hospital. Mas aquele período de 12 dias, 14 dias de isolamento, ele machuca muito o ser humano. Ele machuca muito o ser humano. E eu, do 4º para o 5º dia, Cole, eu fiquei ruim mesmo. Em vias de ir para o hospital. E aquilo me angustiou muito. Né? E eu mesmo, com toda a experiência com Cristo que eu tenho desde os 12, 13... vivendo a palavra, comendo a palavra, em consagração, em jejum, de repente eu me senti muito angustiado mesmo. E o fato é que, mesmo com as minhas filhas nos cômodos ao lado, porque elas estavam e ainda estão em home office, mas você fica isolado literalmente, porque eu fiquei literalmente isolado, a comida vinha pela fresta da porta, não é? O banho eu entrava por uma porta, saía por outra, para não tocar nas coisas que a família... Foi um momento, então, foi uma quarentena rígida. Rígida. Eu fiz questão de fazer porque eu negava que eu poderia pegar, mas eu peguei. Feito isso, eu tinha que ser muito mais ofensivo com relação à quarentena para não passar para as pessoas, porque aí eu iria me sentir muito mal, sentimento de culpa, não é? E o fato é que eu me isolei. E nesse isolamento, eu confesso e repito, eu fiquei muito angustiado. Ao ponto de que, no 6º dia, eu precisei ligar para um pastor amigo meu, por sorte, meu cunhado, e falei, ore por mim. Né? E fiz uma chamada de vídeo. Por quê? Porque eu estava já com um processo de ansiedade muito aguçado, muito alto. E se tem uma coisa que eu não desejo para ser humano, e aí vale o recado, gente, fuja desse bicho chamado ansiedade. Procure se satisfazer com aquilo que te faz bem para você não ficar ansioso ao extremo. Ansioso porque vai trabalhar amanhã, porque tem um projeto a resolver, um problema. Não é isso que eu estou falando. É aquela ansiedade psicológica que te faz ficar com certos vazios na alma que somente Cristo pode preencher. E às vezes, esse tempo entre Cristo preencher e você saber que Ele vai fazer isso te gera um desconforto absurdo. Foi o que aconteceu comigo. E quando eu pedi essa oração, meu irmão, eu me acalentei, eu cochilei. E isso era por volta de 20 horas da noite. Minha esposa, com muita valentia, ela me deu o colo dela. Eu não quis colocar a minha cabeça, mas coloquei os pés nessa oração. Então, ela me acompanhou nessa oração, um pouco à distância, eu com meus pés no colo dela. Mas naquela oração de 5, 10 minutos... Eu me tranquilizei ao ponto de, tão logo terminou a ligação, eu já estava adormecido. Parte do cérebro, né? Sim, mas você está falando do 6º dia. Isso. Certo. Você fazia as operações normais? Você dormia normal? Não. Ou você não conseguia dormir? Dormia aquele sono picado? Como é que é? O 5º, 6º dia, meu irmão, foi o pior momento, porque quando você recebe o resultado positivo, você já tem um impacto. Quando você recebe um resultado positivo que você já está com alguns sintomas, esse impacto é mais danoso. Foi o meu caso. Eu já estava com muita febre, não é? E com muitas dores no corpo. Então, os dias que antecederam o 5º dia, que é o 1º, 2º, 3º e 4º, certo, eu já estava com muita febre, 39,7, 39,5, 39,9 cheguei, não é? Muita dor no corpo. Então, você não dorme. E eu já não me alimentava, mesmo já tendo acompanhamento médico.
Quando eu tomei os remédios que foram sugeridos pelo médico, eu tive uma outra consequência que foi um sangramento, não é? Então já começou a ficar um tanto quanto preocupante essa questão. Complicado. Ficou complicado. E eu entendo pelo que você está falando, né? E você ainda tinha a preocupação de não passar para os demais membros da família. Exatamente. Então é uma sinuca de bico, porque às vezes você precisa falar, olha, tá acontecendo isso, blá, você tem que falar à distância e pronto. Você é o emissor, o receptor lá vai ter a opção de acreditar ou não. Verdade. Então é muito complicado. Mas eu mostrava a foto do termômetro, eu falava, tô com quase 40 graus. E falava pro médico, olha, mais um pouquinho você vai ter que ir pro hospital, mas não tem vaga. Melhor ficar aí, porque foi no ápice do congestionamento, né? Entendi. E muito bem. O fato é que aquela oração me fez bem, eu comecei a ter uma certa leveza na alma. E naquela mesma noite, por volta não, exatamente 3h15 da manhã, eu fui despertado com uma letra na mente. Porque eu já estava restabelecido emocionalmente. Você acha não? Você acredita que naquele momento você foi totalmente restabelecido? Psicologicamente, espiritualmente e plenamente. Agora, fisicamente você ainda tinha algumas coisas a resolver. Sim, mais 7 dias você teve suportar. Mas aquela questão que você estava anterior de ansiedade, isso foi embora com a oração. Isso é testemunho vivo e vou estar dizendo o resto da vida. O poder da oração, Cole, é real. E a oração, ela é interessante, que ela não tem distância, né? Não. Pode ser aqui, mas pode ser alguém lá do outro lado do mundo. Hoje nós temos a tecnologia que você vivencia, né? Mas se for por telefone, se for por carta, eu acredito. Se for por telex, eu acredito no poder da oração. Com certeza. E acredito. Para resumir, meu irmão, quando foi por volta das 3h15 da manhã, eu acordei à procura de um papel e de uma caneta. E escrevi a letra, uma letra muito simples, mas exatamente aquilo que o Senhor estava querendo falar comigo mesmo. Que legal. Que é a letra dessa música. Da música. Mas segura aí, que não é agora. Segura aí. Muito bom. Mas assim, só cortando, muito bonita essa história. Eu gosto sempre de saber a história das músicas, né? Por que o autor chegou naquele lá? Mas um detalhe muito importante para quem não conhece o Jorge, né? O Jorge já tem muitas músicas gravadas, né? O Jorge, ele é novo assim, né? Que eu falei. Mas ele é do tempo do LP, né, Jorge? O seu primeiro trabalho na música foi em LP, não é verdade? Foi um vinil. Foi quando? Como é que era o nome do disco, você lembra? Foi por volta da década de 90. O nome do disco era Uma Luz Brilhou, resultado de um festival que eu ganhei lá na Vila Brasilândia, acho que com 20 e poucos concorrentes. Eu cheguei atrasado, minha banda chegou atrasada e tinha que ser música autoral. Era para ser festival, seu, tinha que ser música autoral na Igreja Missionária, ainda existe até hoje. Sim. Falecido pastor Oswaldo Gomes, que era um homem de Deus usado nas revelações do Pai. Aí teve lá um festival, e você participou e ganhava uma gravação. Ganhou. Mas você ganhou assim com uma música, foi isso? Era uma música só. E qual era essa música, Jorge? Essa música era assim, essa agora, vamos ver. Nossa. Uma luz brilhou no meu caminho, tirando de vez a imensa escuridão. Me fez ver que eu não estava sozinho, andando perdido em meio à multidão. Então com Mais essa música assim. você ganhou o festival. Ganhei o festival com essa. E aí é interessante que eu tava pensando agora, você ganhou o festival com essa música e teve que arrumar mais 9 músicas para depois gravar, foi isso? Foi, aí eu já tinha. Você já tinha composto tinha algumas letras engavetadas. Sim. Com um parceiro meu. Vou até mostrar essa gravação para ele depois. Manda um abraço pra ele. Márcio Lopes, meu irmãozão. Por sorte tem meu sobrenome. Eu sou Jorge Lopes, ele é Márcio Lopes, embora não sejamos da mesma família. E não fizeram dupla também, sertanejo. Só compondo. Muitas letras que eu tenho tem o dedo dele. Tem o dedo dele. Que legal. E aí você gravou esse LP, né? Era um LP com 10 faixas. Fui pegar as cópias lá em Belfort Roxo, Rio de Janeiro. 10 faixas. 10 faixas. Lado A e lado B. Lado A e lado Tinha B. o lado A e o lado B. Muito bem. Maravilha. Muito bom. E aí você continuou aí fazendo seu trabalho, não é isso? Sim, o secundário e o musical. Sempre os dois, né? Por fé. As agendas aí que apareciam naquele momento. Ia nas igrejas na medida do possível.
nunca desenvolvi esse lado itinerante. Sim, porque você tinha um trabalho. Exatamente. Era um pouco mais complicado. Exatamente. Né? Mas você continuou e eu sei que depois veio um CD também. Foi por volta de 2001, 2002 e aí naquela minha passagem pelo Bradesco, Cole, eu fui representar o banco no SBT. O banco tinha uma extensão lá, o que se chama de PAB, né? Sim, um posto lá dentro. Posto lá dentro e eu fui lá para ficar 3 meses, acabei ficando 1 ano e 7 meses. Foi de lá, inclusive, que eu saí indicado para gerente geral. E devo muito ao trabalho desenvolvido no SBT. E lá eu conheci pessoas da música. E através das amizades, eu lembro que em pouco tempo eu estava parceiro comercial e musical do Chico Oliveira, que era trompetista do Jô Soares. Sim. E conversando de música, de igreja, embora ele não fosse de igreja, ele falou, não, eu produzo pra você, leva as músicas. E o estúdio dele era lá em São José dos Campos. Acredito que ele mora lá até hoje. E maior saudade desse cara, do Chico, maravilhoso. Excelente músico. Nossa, o cara, ele tocou trompete em alguns hinos. Fez pra você. Que ele fez. E o arranjador que ele tinha lá era o Raul, um rapaz nota 1000. O estúdio era dele e o Raul trabalhava lá e o Chico. Os dois trabalhavam em conjunto, dois excelentes músicos, né? E foi quando eu fiz o CD, mas aí já com uma dupla, Jorge Lopes e Marcelo de Massal. Mas não é o mesmo, não é o mesmo, não é o compositor, né? Não. O outro é Márcio Lopes. Então, mas não. Quer dizer, tem dupla que muda o nome, né? Não é isso, não é. Não é. O Marcelo de Massal, ele passou um tempo na nossa igreja, um irmão abençoado, baita pregador. Aí o estilo já era um pouco diferente também. Tentamos ir para aquela vertente dupla mesmo, sertaneja primeira e segunda voz, né? Escolhemos o repertório de uma forma um pouco equivocada, mas valeu como experiência. Foi o CD. Tem uma desse tempo aí? Tem. E dá pra cantar? Tem, deixa eu ver se só eu vou com uma voz, aqui. Porque eu não vou fazer a segunda. Faz a segunda aí. Essa aqui. Tá muito alto, vou pegar aqui. Jesus vai voltar e eu preparado preciso estar, pois na cidade chamada Sião o meu coração deseja morar. Nas ruas de ouro e puro cristal eu quero pisar, de mãos dadas com Jesus, andando na luz, eu vou passear. Com voz mais bonita, mais afinada, eu quero cantar. Com a guitarra mais linda e a mais bonita da terra, nem se compara. Num grupo maior que cante mais suave, vou participar para louvar aquele que em todo tempo só sabe me amar. Sonho, eu sei que não é sonho, é a verdade que depende de mim, basta perseverar. Sonho, eu sei que não é sonho, não é não, é a verdade que depende de mim, basta perseverar. Muito boa a letra. Eu gostei da letra, viu? E você fazia a primeira ou a segunda voz? Primeira voz. O Marcelo é maravilhoso na segunda. Tem contato com ele até hoje? A gente faz um ano, 2 anos, por causa da pandemia também. Sim. Mas sempre a gente sempre se curte nas páginas, nas redes sociais. Legal. E ele também saiu da nossa igreja, está num trabalho em outra igreja, né? Diferente. Mas canta muito, Marcelo. Muito bom. Esse trabalho ainda não foi digitalizado, né? Não. Ficou só no CD. Ficou só no CD, né? Só no CD. Muito bom. Então ainda dá pra achar alguma coisa nas redes sociais? Você vai colocar? Então, desse trabalho, desse projeto, Cole, eu tô com um projeto para 30 de outubro agora. Sim, nós vamos falar daqui a pouco. Mas desse músicas, trabalho original não tem nada registrado nas redes. Vai ser uma roupagem já sozinho.
sozinha. Eu sei desse trabalho, nós vamos falar daqui a pouquinho. Sim. Vai ser um trabalho que vai fazer vamos chamar assim no futebol, né? Uma repescagem dos maiores sucessos do Jorge. Exatamente, já está selecionado já. Bacana. Vamos lá então, prosseguindo aqui, Jorge. Nós agora então vamos falar sobre a música. Você já falou um pouco da história dessa música que é a Nossa Amizade, né? Sim. E vamos falar um pouco então, antes de você tocar essa música, então, esse trabalho que você está planejando aí, é um trabalho para esse ano, né? Isso? Sim. Para um lançamento aí esse ano, que você vai reunir as músicas selecionadas, melhores, não sei, não é isso? Você vai desses seus trabalhos, né? Tanto do LP, vai ter canções do LP ou não? Mais antigas assim. Tá pensando ainda? Terão duas. Acho que tem que ter, viu? Terão duas. Terão duas. E do CD e também dessa nova fase agora. Sim. Essa música que nós vamos tocar daqui a pouco vai estar lá também, com certeza. São duas inéditas. Novas. Inéditas. Sim. Duas do primeiro LP e o restante duas que nunca foram gravadas. Sim. E o restante do CD que eu fiz com o Marcelo de Massá. Legal, bacana. Então vão ser aí quantas músicas? A ideia inicial são 12. 12 músicas. A gente tá formatando a questão do tempo para não ficar aquela coisa cansativa, né? Isso vai ser você vai fazer uma live, né? Uma live. A proposta inicial é uma live. Para depois jogar no canal do YouTube. Você já tem o canal. Inclusive peço às pessoas aí, Cole, me ajuda. Tamo junto. Jorge Lopes Composições. Vai lá, me ajuda. Se inscreve no canal, ouve o louvor, dá o like, comenta e passa pros seus amigos. Jorge Lopes Composições. Então tem lá algumas coisas lá já sua lá. Eu sei que tem o clipe da música. Tem só o clipe por enquanto. A gente tá explorando até final de outubro só esse clipe. Mas tá esperando o pessoal também se inscrever, compartilhar Ouve lá, tenta ouvir. Pra poder ter mais resultados, né? Aí o Jorge vai se animar e vai colocar mais coisas lá, né, Jorge? Mais coisas, né? Tem o Instagram, @Jorge Ferreira. Tem Instagram também. Fala de novo aí. @Jorge Lopes FR, na verdade. FR, Instagram. E deve ter Facebook também. Facebook, Jorge.f.Lopes. Se tiver errado, aqui embaixo vai estar certo. Vai ter que ir certo. A molecada acha tudo. Acha tudo, coloca lá. Mas se colocar lá também Jorge Lopes... Vai ter. E tá nas plataformas, no Deezer, na Spotify, no iTunes. Já tá essa música aqui? Já, a Nossa Amizade está nas plataformas. Olha, tá ágil, hein? Olha que beleza. Tá tudo registradinho, graças a Deus, tá tudo certinho. Bacana. Então eu acho que só faltou a gente ouvir. Quer dar alguma... Eu queria então, na verdade, agradecer você por estar aqui hoje. A gente quer agradecer o seu tempo. Honra. Ter você aqui hoje foi um prazer. Você eu que agradeço conhecer a nossa casa aqui, conhecer o nosso programa e participar. E foi uma grande honra aí conhecer um pouquinho da sua história, uma brilhante história. Tem mais histórias. Tem mais histórias, né? Você vai voltar outro dia aí para quando estiver próximo do projeto, você volta aqui para falar pro pessoal realmente participar mais lá e realmente compartilhar, deixar o like. Sim, será uma honra. Será uma grande honra receber você aqui. Eu quero agradecer, tá bom? Tá bom, meu. Eu que agradeço primeiro a você, Cole, a Deus por nossa amizade, né? Diga-se, essa amizade que existe entre você, eu descrevo na canção, mas me referindo a eu com Cristo e você com Cristo e você que está do outro lado aí, você com Cristo. Amizade, a Bíblia diz que amigos são mais chegados que irmãos. Agora eu fico imaginando no coração, na mente de cada um, o tamanho da amizade que tem que haver entre o homem e Deus, entre o homem e Cristo, né? E eu quis dizer nessa canção que a amizade que eu tenho com Jesus, ela é padrão pedra 90. Padrão FIFA, né? Padrão FIFA, assim. Então eu não abro mão da minha amizade com Jesus, né? E a letra teve esse sentido. Bem simples, mas o intuito era falar dessa amizade que eu tenho com ele. Bacana, então. Quero agradecer, Jorge. E nós vamos ficar por aqui. Mas agora no finalzinho, uma música aí do Jorge Lopes que você já pode conferir lá nas redes sociais. A música Nossa Amizade. É isso, Jorge? É isso aí. Um abraço pra vocês e fique aí. Vai, ó, musicão do Jorge aí. Segue ele lá também. Grande abraço pra vocês. Deus abençoe. Como é bom acreditar num Cristo vivo que comigo sempre está, que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Como
Como é bom poder falar que me tiraste do deserto, da escuridão, que afasta o medo, afasta a morte, me faz renascer. É do seu lado que eu preciso sempre estar, é o seu abraço que preciso abraçar, e no seu colo me deleito, me descanso, e acho a paz que eu preciso tanto. Jesus Cristo, meu amigo, nem consigo descrever essa amizade que há entre eu e você. Somos amigos mais chegados que irmãos. Você por perto me traz paz ao coração, traz paz ao coração. Como é bom poder falar de um Cristo vivo. Como é bom acreditar num Cristo vivo que comigo sempre está, que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Como é bom poder falar que me tiraste do deserto, da escuridão, que afasta o medo, afasta a morte, me faz renascer. É do seu lado que eu preciso sempre estar, é o seu abraço que preciso abraçar, e do seu colo me deleito, me descanso, e acho a paz que eu preciso tanto. Jesus Cristo, meu amigo, nem consigo descrever essa amizade que há entre eu e você. Somos amigos mais chegados que irmãos. Você por perto me traz paz ao coração, traz paz ao coração. Preciso declarar que sem meu Cristo não sou nada, não sou ninguém. Porém com Ele eu sei que vou além, porque Ele é meu tudo. É do seu lado que eu preciso sempre estar, é o seu abraço que preciso abraçar, e no seu colo me deleito, me descanso, e acho a paz que eu preciso tanto. Jesus Cristo, meu amigo, nem consigo descrever essa amizade que há entre eu e você. Somos amigos mais chegados que irmãos. Você por perto me traz paz ao coração, traz paz ao coração. Você por perto me traz paz ao coração, traz paz ao coração.